o maior problema dos comunistas de internet? Assistam ao vídeo Criancinhas comem comunistas de internet no canal do professor Paulo Giraldelli. Olha aí que barato o Capitão Caverna. Esse é o meu ideal de penteado. Tem uma meia dúzia, né? Não passa disso, acho que é meia dúzia. Mas... Então, por que eu ando falando muito de web comunista? Porque eu tô aqui do lado de Santarém, eu sou ligado aos povos indígenas, então eu tô cobrindo na medida do possível a questão da paralisação das atividades na Cargill com um protesto dos índios do Baixo Tapajós, né, contra a privatização do rio, a destruição do rio. E quem está dando algum apoio midiático para isso são os web comunistas, né? É o que eu tô vendo, é o Papel Higiênico Neves, fez um vídeo assim, meio equivocado, mas tá ok, né? E o Zé Bombinha, né? O Jones Manuel, né? Que eu não levo tanto a sério, porque é uma pessoa que defende bomba atômica, como é que eu vou conversar seriamente sobre o meio ambiente? Na hora que ele falar, não, tem razão, bomba atômica não é bom, aí a gente pode começar a conversar sobre hidrovia. Mas tem um pessoalzinho, não é só meia dúzia não, eu acho que tá aumentando os web comunistas na internet. Como os podcasts não possuem pessoas que tenham substância para dar continuidade aos seus próprios programas, eles ficam reentrevistando e reinserindo estes comunistas de internet, esses web comunistas, né, a todo momento. Então, há um barulho maior do que efetivamente é a substância. Os podcasts não têm substância e apelam para aqueles que aparentemente têm substância. E aí você tem né, um ruído na internet horroroso, que parece uma espécie de quando você abre um sarcófago, sai coisas que ninguém mais dava bola, papos sobre a União Soviética, sobre coisa horrorosa. Bem, olha, eu compartilho totalmente da opinião do professor Paulo. Quando começa esse tipo de conversa, é que nem quando os baitólogos começam a falar de como é a vida alienígena, como é não sei o que, como seria se fosse. Sem paciência para isso. Mas qual é o maior problema, o maior tropeço deste pessoal? É de eles falarem daquilo que eles não sabem. É simples, né? Enquanto eu ouço o professor Paulo, eu estou plantando umas castanholas aqui, olha, na beira do rio. Então o que o professor Paulo chama de o que eles não sabem é como seria essa sociedade, como funciona uma sociedade socialista, né? Houve uma ou outra situação, mas é muito pouco para poder dizer que seria assim de qualquer jeito. É da mesma forma que os baitólogos ficam imaginando como seria a energia infinita, como seria a vida extraterrestre, né? E, enfim, aí é papo furado, papo mole, bobagem. Eles falam do que não sabem. Eles não sabem duas coisas. Uma, eles leram, mas não entenderam Marx. Porque eles falam coisas que a gente... alguma coisa eles entenderam, outras não, mas eles falam tanto que a gente mais estranha, né? Mas isso não é problema. Isso não é problema, né? Não se pega um autor clássico na mão e se entende de uma hora para outra, e talvez uma vida toda não dê para entender. Um autor clássico, imagina, né? Olha, eu li Platão, releio,
li toda a obra, releio e eu entendi. Bobagem, né, eu dizer isso, né? Então, um clássico a gente tem esse problema mesmo. Mas há um outro erro. Esse sim né, é um erro que não pode ser mais cometido, de falar do que não sabe. É que eles falam do funcionamento de uma sociedade socialista. E esta é a bobagem, porque ninguém sabe como funciona uma sociedade socialista. E quando eles falam e dão a impressão que sabe, qualquer garoto da esquina os encalacra, porque coloca perguntas que eles não vão conseguir responder. O interessante é eles não terem percebido na história do século XX que isso ocorreu e que por isso se voltou ao pensar, né? Se voltou a ter uma esquerda utópica que não delimita o que é o socialismo. Maravilha. Então é essa esquerda utópica na qual eu me enquadro. Eu não fico falando de socialismo. Eu me apego a coisas específicas. Tipo, não dá para entregar o Tapajós para Cargill. Apenas disso, somos de esquerda. Pensamos numa sociedade diferente. Mas nós não sabemos descrever essa sociedade e o funcionamento dela. Mas eles sabem, explicam e, obviamente, qualquer garoto que faz uma pergunta para eles os encalaca. Porque ninguém sabe. E o pior de tudo, gente, é que quando as pessoas dizem para eles: socialismo não deu certo em lugar nenhum, sabe como é que eles respondem? Eles respondem com uma saída pela tangente. Mas o capitalismo também não deu certo. Isso não é resposta. Isso não é resposta. Porque o socialismo caiu como um castelo de cartas. E o capitalismo não caiu como um castelo de cartas. Ele passa por crise e ele reproduz o sistema e ele redistribui as explorações de modo que há um polo que se desenvolve. Então não é uma boa resposta, aliás, não é uma resposta você simplesmente dizer: e o capitalismo deu certo? Deu! Na diante do socialismo deu, porque o socialismo caiu como um castelo de cartas. Uma sociedade sem mercado não funcionou. Eu que praticamente nunca saí do Brasil, né, com exceção de breves períodos na Inglaterra enquanto fazia o doutorado, o que eu vi de mais próximo de uma sociedade socialista foi a aldeia indígena, né, onde atrás de sua casa cada um é bastante dono daquele espaço, mas fora isso a mata é de todos, né? E quando a gente vê a questão do Tapajós, eu vejo exatamente dessa ótica, né? São os povos indígenas com essa sociedade que seria o socialismo primitivo, né? Acho que foi assim que Marx se referiu à sociedade indígena. Se eu estiver falando bobagem, perdoe-me, porque eu nunca li o Capital. E de outro lado, a Cargill, né? Que é o cúmulo do capitalismo financiarizado querendo destruir tudo. O problema não é a produção, o problema é a distribuição. Outras formas de racionalidade, que não o mercado, tiveram vida curta. Você pode até dizer...
Assim, antes que alguém venha dizer assim, o Rodolfo tá botando um negócio que não tem nada a ver, aldeia indígena, não é socialismo. Não, a aldeia indígena, ela já está em processo de integração ao mercado, né? Eles compram produtos na cidade, arroz, sabão, chinelo de dedo, sal, um monte de coisa, e eles vendem produtos também, né? Castanha do Pará, sabe quando você compra aqueles pães, né, Vic Bold com castanha, vem lá do Caiapó. Para mim. Mas e o combate do capitalismo contra o socialismo? Ora, mas e o combate do socialismo contra o capitalismo? Também existiu. Então, nós criamos os realistas. Olha, socialismo não deu certo, então vamos ficar por aqui mesmo, né? Sejamos realistas. Sejamos realistas significa sejamos conservadores. E o realista do ponto de vista do meio ambiente é aquele que fala, não, a estrada vai ter que sair, vai ter que fazer hidrelétrica, não tem jeito, vai ter que minerar tudo, vamos tentar fazer dentro da lei. E há outras pessoas que simplesmente dizem, não, nós vamos continuar sonhando. Sou eu aqui, ó que palmeirinha linda que eu plantei, né? Então vou continuar sonhando que um dia a gente possa até tirar Belo Monte daqui, que a Ferrogrão não saia, que a BR-319 não pode sair. O problema é que nós não vamos agora ficar botando no papel o que faz com o carrinho de pipoca, o que faz com a Volkswagen, o que faz com cada uma das coisas, montando a utopia. Porque todas as vezes que se criou no papel uma utopia, é para ela não acontecer. A utopia é lugar nenhum. Ela é posta como um sistema ideal para fazer a crítica do existente, mas ela própria não pode se realizar. Então como é que faz? Estamos lutando pelo quê? Estamos lutando no cotidiano para puxar as políticas para a esquerda. Pois é, maravilha, é exatamente isso. Tá vendo como é importante dialogar com o canal do Professor Paulo? Porque a luta para que Lula revogue o decreto que privatiza o Tapajós é justamente uma luta do cotidiano. É do cotidiano. Os índios estão lá, na Cargill. Tá? A justiça já mandou reintegração de posse. Vai entrar a polícia? Ou o Lula vai assinar? Assina lá, Lula. Tá revogado até segunda ordem. Não foi feita consulta prévia, esquecemos, todo mundo erra, tá revogado. Pô, cara, melhora tanto pra você. Melhora tanto pra gente fazer campanha com vontade, pra você ser reeleito. Mas é só isso? Epa, pera lá. Só isso? Você está dizendo só isso? Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é pouco? Você acha que você faz uma constituinte? Você faz uma constituinte. Aí você pega uma pessoa como o Drauzio Varela, que vai de deputado em deputado. Assim, olha, nós precisamos de um sistema único de saúde. Vamos fazer? E sai da Constituinte um sistema único de saúde e ele tá aí, o SUS. E um belo dia, nego quis privatizar e no meio de uma sindemia, os que queriam privatizar tiveram que voltar atrás porque eles viram que aquilo era a única coisa que ia nos salvar. Você acha pouco? Você acha que para construir o SUS nós precisaríamos primeiro, né, descrever como é que funciona a possível nova União Soviética? Você acha que você acha que é pouco? Não, não é pouco. Não é pouco. Você acha que criar uma rede de universidades federais públicas no Brasil todo é pouco? Se não fosse essa rede de universidades federais, eu não estaria aqui
formado biologão, trabalhando na UFPA, gravando esse vídeo para vocês. Ah, mas é só isso. E o socialismo? Ah, nós precisamos, né? Nós precisamos escrever tintim por tintim de como vai funcionar essa universidade pública no socialismo, na volta da União Soviética, né? Ah, não, na construção da nova China. É isso? É pouco? Se vocês forem vendo, gente, o que as políticas públicas de esquerda, levadas adiante por movimentos populares, por partidos de esquerda, por pessoas de esquerda, nos deu até hoje, você vai ver que não tem absolutamente nenhuma necessidade de explicar o funcionamento de uma sociedade socialista, até porque a hora que você for explicar o funcionamento da sociedade socialista, você vai se deparar com tantos problemas que você vai ser encalacrado teoricamente a cada momento. Assim, em biologia, o que a gente faz é rodar modelos, né? E as experiências socialistas são tão poucas que nem tem como rodar um modelo, né? Tipo assim, rodar a história 1000 vezes para saber como teria sido se, sei lá, se Trotsky não tivesse morrido, se não sei o que, se não tivesse caído a tal nevada, se tal pessoa não tivesse ficado doente. Se você pudesse reproduzir isso milhões de vezes, você podia falar, olha, isso aqui é assim que funciona a sociedade socialista, que nem a gente faz aqui. A gente estuda a sociedade dos insetos, isso aí é fácil pra gente, né? Porque tem um monte de espécie, tem um monte de lugar, aí a gente pode falar como eles funcionam. Agora, sobre humanos, é muito mais complexo. Então eu concordo que é papo furado isso. Melhor a gente se focar em coisas específicas, né? Revogar o decreto do Tapajós, acabar com esse negócio de escala 6x1, o imposto de renda, a isenção até quem ganha não sei quanto, e vamos conquistando cada vez mais lutas. Eu acho que essa é a abordagem que o professor Paulo defende e com a qual eu me identifico. Quantas e quantas vezes, gente, não se reproduz o debate Marx versus Proudhon sobre o dinheiro quando se começa a discutir esse assunto? Então, uma boa parte dos políticos de esquerda, uma boa parte das pessoas de esquerda, passaram a estudar as crises do capitalismo e passaram a estudar políticas públicas de esquerda. Mas os comunistas de internet, essa meia dúzia que está aí, não tem essa participação política. Eles não têm nenhuma compreensão dessa participação política, eles não têm nenhum engajamento com essa participação política. Então... Justamente. Tá. Justamente. Então, e isso vale para a luta ecológica. Então, o Jones Manuel não vai falar nada de útil sobre a questão ambiental, porque ele defende os trens da Rota da Seda. Ele fala que está com pouco Rota da Seda, né? O Neves até que fez um vídeo bacaninha sobre o Tapajós. Errou algumas coisas pontuais, mas que se eles tivessem mais envolvimento, né? Tivessem aqui, por exemplo, vem pra cá, porra, sabe? Você não pode ir para a União Soviética do século passado, mas você pode vir para Santarém, lutar junto com os povos indígenas, se envolver. Na hora que a polícia entrar lá, você está no meio, né? Então falta envolvimento. Eu acho que esse que é o meu conselho. É isso que eu tiro aí desse vídeo tão bacana do professor Paulo. Sobra para eles reproduzir a conversa do que é uma sociedade comunista, do que é uma sociedade socialista, e aí todo garoto que vai debater com eles os coloca numa situação que eles não sabem responder, e eles ficam lá, não, porque funciona assim e tal, até chegar o ponto, né, do cara chegar para você e dizer, não vai ter, eu não vou receber salário pelos livros que eu vendo, eu vou receber um ticket. Aí o cara diz para ele, mas o ticket não é dinheiro? E o cara não sabe. Não sabem responder porque não há resposta histórica. A resposta histórica não funcionou. A resposta histórica não funcionou, né? Então, para usar aquela comparação
dos baitólogos, né? Imagina que um baitólogo venha falar como teria sido a evolução dos dinossauros se o meteoro não tivesse chegado. Será que eles fariam civilizações? Como seriam as civilizações de dinossauros? Se eles tivessem tido tempo para evoluir sem a queda do meteoro? Não tem como saber. É papo furado, né? Como seria se fosse? E é isso que eles fazem em relação ao socialismo. E aí eles ficam apontando. E é interessante, né? Porque todos eles têm uma enorme incapacidade de pensar. Eles não podem pensar em políticas públicas, porque eles precisam de toda e qualquer maneira desenhar o comunismo. Então eles ficam procurando, mas então tem que ter aqui na Terra alguma coisa que a gente possa defender. Então descobriram a China, porque a China tem um partido comunista. Tá, agora eu preciso entrar de novo porque aí toca forte na coisa ambiental. E aí o pessoal vê esse interesse da China no minérios e grãos e tudo do Brasil, e eles ficam achando que é lindo, que vai ser maravilhoso ser explorado pela China, ser pilhado pela China. Fala, não, eu não quero ser colônia dos Estados Unidos, agora eu quero ser colônia da China. Só que vai ser colônia dos dois, né? Abrindo essa ferrovia, essas rodovias que levam para o Pacífico, né? Para a soja ir direto para lá. Você vai ver o que vai acontecer. Vai ser catastrófico. Como o nome é Partido Comunista, eles, olha, lá tem um Partido Comunista. Então é lá. Então agora o modelo é aquilo lá. E aí eles começam a tomar a China como um modelo de socialismo. E também como um modelo de sociedade que vai superar o petróleo e evitar o colapso climático, o colapso da civilização e a extinção da espécie humana. Socialismo com mercado. Não, é mercado com socialismo. Mas o Partido Comunista é uma ditadura. Não, não é, tem eleição. Eles desconhecem completamente a história chinesa. Quase tudo que é positivo de conquista na China se assemelha muito ao que há de positivo de conquista nos Estados Unidos. O comunitarismo. A China sobrevive muito por conta do comunitarismo, uma forte tendência a tratar as suas regiões como comunidades. Exatamente como os indígenas do Tapajós. Por isso que está todo mundo junto ali, fechando o porto da Cargill em Santarém. E isso se fortaleceu muito na guerra Japão-China. A China fortaleceu seus laços comunitários naquela guerra. E os Estados Unidos fortaleceram os seus laços comunitários durante toda a colonização, até chegar no momento que o New Deal injetou dinheiro nas comunidades e fez com que o capitalismo, em um período da história, diminuísse a distância entre ricos e pobres. É um período só, que já foi desfeito, mas que é apontado como um período de ouro por conta das comunidades. O comunitarismo, gente, parece ser alguma coisa que se aproxima daquilo que a gente faz no cotidiano, que é injetar dinheiro em política pública. É o chamado dinheiro inteligente. Dinheiro que a gente sabe para onde vai. Dinheiro que não é injetado aleatoriamente. É pouco? É pouco. Para eles é pouco. Por quê? Porque eles precisam mostrar a nova União Soviética. E eles precisam explicar o funcionamento disso. E eles caem a todo momento na esparrela de ter que explicar isso. E as pessoas se divertem, né? Porque como elas já sabem que não tem resposta, e eles acham que tem, eles vão dando aquelas respostas esfarrapadas. E no YouTube, isso recentemente assumiu uma faceta gamer,
Aí começa o negócio de um socialista contra 20 liberais, um homem contra 10 gorilas. É tudo gamer. No que se refere aos web comunistas, quem fez a gamerificação do debate foi o Zé Bombinha, Jones Manuel. Ele justifica isso como estratégia para ganhar inscritos no canal. Meu canal cresceu mais do que todos. É amigo do Edu Tonteira, do ICL. Né? Só o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Vocês já repararam que o Enéas tem o mesmo lema, o conhecimento liberta, e Edu Tonteira também, né? É esse tipo de coisa que o professor Paulo sempre enfatiza, né? E que a gente adora ouvir porque faz todo sentido. Ou dão respostas farrapadas e logo se encalacram, ou então tentam sair pela tangente dizendo que o capitalismo também não funcionou. E esta é a burrice dos comunistas de internet, e que pega o jovem, porque o jovem sem engajamento político, sem participar de partido, sem participar de sindicato, sem ter vivência, ele é pego pela tela, pelo que o cara tá falando na tela. Tem um monte de podcast vagabundo, de negócio de entrevista vagabundo, de live, as lives, né? É tudo amigo do esquilo nervoso. É Adriano, não sei o que, reflexões reflexivas. O outro é o humanista, verdade ou mentira. Isso aí começou, era a turma que era o canal de ateísmo. Aí agora virou canal de China, canal de nacionalismo. E o jovem fica vendo aquilo ali e acha que está aprendendo alguma coisa. Tem o cara que fica, né, viciado em jogo, e tem o cara viciado em comunista de internet. Ontem eu estava conversando lá com o Lobinho Terrível e falou, bora ver o que o pessoal tá falando, né? Vamos ver o que o pessoal do Meteoro tá falando, o pessoal do Galãs Feio, vamos mergulhar nesse esgoto. Eles só ficam falando, é a crônica dos micos bolsonaristas, nada de meio ambiente. Galãs Feio nunca mais falou nada. Depois que entrevistaram ali o Randolph, apoiando a exploração de petróleo, sumiram. Meteoro também só fala de identitarismo. Aí foi procurar a Rita Cabrita, fechou. Olha, o pessoal que a gente encarnava antigamente tá se acabando. Aí tem que voltar para os web comunistas. Os web comunistas que estão agitando a rede, né? Eu agora tô prestando atenção. Papel Higiênico Neves publicou vídeo novo, falou de meio ambiente. Eu tô em cima. Ele começa a se achar inteligente. Daqui a pouco está dando cursos de comunismo, do mesmo jeito que o Kim Kataguiri dava cursos de Marx. Mesma coisa. Aliás, é tão ridículo, porque você vê que eles não percebem que eles não sabem as coisas porque ninguém sabe. Eles acham que sabem. Fazem defesas de Cuba, fazem defesas da China, fazem defesa de Stalin, fazem defesa da União Soviética. Tudo coisa, gente, que qualquer pessoa de bom senso evita. Porque é terreno pantanoso. Isso quando não estão falando de bomba atômica. E aí começa a ficar meio próximo, assim, uma coisa meio Aldo Rebelo, uma coisa meio Enéas, uma coisa assim que tende pro fascismo. Pantanoso e pior, completamente improdutivo esse tipo de debate. Completamente improdutivo. Se descuidar, os tontos caem até em debates do tipo quem matou mais, Hitler ou Stalin, se descuidar. Não consegue de maneira nenhuma perceber que a insuficiência deles está no fato deles serem isolados, deles só participarem de debate de internet. Olha aí, pessoal, olha aí, ó. Sigam o exemplo da Sâmia Bonfim, da Duda Salabert, que tiraram o bumbum da cadeira e foram até Santarém falar com os indígenas. Faz igual. Anda no mundo, aí ninguém vai poder falar que vocês só fazem debate de internet. Cai no mundo, vem apoiar, mas vem apoiar presencialmente, tá?
Jones Manuel e Neves, Ian Neves. Direita tirou a bunda da cadeira. Richard Rasmussen tá aqui, ó. Tá aqui na Transamazônica, né? Então eles vieram, né? Tá certo que eles têm patrocínio, mas não é possível que Jones Manuel, que anda tanto aí, vai no Vietnã, vai não sei onde, não pode vir aqui conhecer presencialmente os indígenas do Tapajós, né, para dar um apoio de verdade. Aí você fala com ele sobre esse negócio de Rota da Seda, discute a Ferrogrão, fala da Ferrogrão, vai ver a opinião da Alessandra Munduruku sobre a Ferrogrão. Como é que faz? Você sabe que eles se parecem muito com o Luiz Felipe Pondé, né? Que é um cara desengajado também, que fica escrevendo coisas solitariamente. Pois é. E muita gente já me chamou de Luiz Felipe Pondé quando quer criticar a minha crítica à COP, à esquerda, à esquerda lulista. Então, eu sempre que ouço esse nome eu já fico preocupado. Fica dando pitacos até na história da esquerda. Uma vez ele começou a cobrar. Ah, não, isso eu não faço. Eu me restringo a biogeobaitologia. Coisas, eu falei, tudo que você está cobrando, o PT já cobrou de si mesmo internamente. Se você lesse a história do PT ou tivesse alguma participação, você saberia. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta. Aqui, ó, olha que linda a muda de palmeira. Eu vou tirar mais, tem um monte aqui, olha essa aqui, ó. Que maravilha, tem outras aqui dentro. Tá cheio de muda, isso aqui é uma exótica invasora, como diz o Ricardo Cardim, né? Imagina que eu vou deixar de plantar isso tudo, olha. Várias mudas maravilhosas. Que coisa linda. Vou pegar tudo. Viu? O professor Paulo, ele fez esse vídeo mais longo sobre os webcomunistas, mas ele já vinha pensando no assunto faz algum tempo. Então ele soltou uns shorts que você encontra no TikTok, no Instagram e até no YouTube também, mas na formato short. E eu queria mostrar isso aí pra vocês. Vocês já repararam que esses comunistas de internet, todos eles, né? Até aqueles que a gente imagina que não, mas são. Eles são anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula. Então, isso é importante, porque eu tô aqui disputando com Lula, porque Lula que assinou o decreto, só ele pode revogar e ele não faz isso, né? Lula tá sempre do lado do agro. Mas não quero ser um anti-Lula, porque eu sei como é que é o Bolsonaro. Eu sei como é que é o Tarcísio. Vocês já repararam? Eles se acham sabichões, melhores que os outros. Ah, mas isso eu sou mesmo. Quem negocia e faz política e está a favor da democracia, eles não topam. Não, o meu problema é que o Lula negocia, mas ele sempre entrega o meio ambiente. Né? A COP foi uma desgraça, a COP não entregou nada. Esse negócio de ter mecanismo financeiro da floresta, vocês vão ver, vocês nunca mais vão ouvir falar disso. Esse mapa do caminho também são palavras ao vento. Enquanto isso, aqui Lula pavimentando a BR, deixando passar a Ferrogrão, deixando passar a privatização dos rios da Amazônia. Então a gente está sempre perdendo, é uma hora a gente fica cansado, né? Mas tem um detalhe aí, né? A origem dessas coisas aí, de cair de paraquedas, sem movimento social, sem partido, falando, né? E tentando ganhar a juventude por pseudo-radicalização,
isso não está me cheirando uma coisa espontânea. Não está me cheirando uma coisa espontânea. A tradição dos partidos comunistas, né, principalmente do Partidão, é ser anti-PT. Tem o pessoal do Partidão tinha um ódio do PT terrível, né, porque eles perderam a hegemonia dentro do movimento dos trabalhadores para o PT, porque eles eram bundões. Uma boa parte era, né? E até hoje você vê gente emergindo daí que tem uma visão estranha, esquisita, né? Vocês lembram que lembra do Boulos quando dizia que o Lula era um partido de direita, o PT era um partido de direita? Aí ele foi, né? Porque as pessoas demoram para perceber que sem política não há política. Para você ter movimentos políticos que melhorem a sociedade, você tem que fazer a política. Agora, esse pessoal de comunista da internet tem um outro problema, né? É que eles realmente não estudam e não sabem nada. A quantidade de bobagem que eles falam, por falta de escola, inclusive, alguns deles têm cursos, né? Mas os cursos que a gente vê sai de baixo, né? Tem reflexão. Então você vê que isso daí, nas eleições, esse pessoal vai jogar contra. Você já está jogando contra. Pois é, então como ficamos nós, né? Nós que não queremos a privatização dos rios e não queremos jogar contra. Olha,